Boa noite. É com alegria que começamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, gravando hoje para os professores. E nós temos a alegria de estar compartilhando, neste período da Escola Bíblica Dominical, a nossa revista sobre os profetas maiores. Nós estamos trabalhando com esse tema. Nós já vimos sobre Jeremias, vimos sobre Lamentações, e estamos entrando hoje, nesta aula, na aula 7, em Ezequiel. E nós vamos estar trabalhando nesse tema, o chamado para uma difícil obra. Temos que entender que tudo que nós vamos fazer na obra do Senhor, não estaremos caminhando por um rio largo, calmo. Nós vamos estar trabalhando muitas vezes contra a correnteza, porque não é a vontade da maioria que vai sempre estar agradando a Deus. Muito pelo contrário, é a vontade da minoria que quer agradar ao Senhor e quer fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a gente para e pensa e fica falando, mas entre os filhos de Deus também é assim. Muitas vezes nós nos vemos isto acontecendo. E isto é ruim para a ovelha, é ruim para a liderança, é ruim para a igreja, mas é muito pior para o pastor que dá conta das suas ovelhas. E hoje nós vamos trabalhar sobre Ezequiel numa visão do profeta e também numa visão do atalaia, mas que vai falar ao povo que está obstinado na sua dura cerviz. Eles realmente não querem servir e não querem fazer a vontade de Deus em suas vidas. E nós vamos ver como Deus vai trabalhar, primeiro chamando a, a Ezequiel e trabalhando na sua vida. É interessante que quando nós olhamos no objetivo geral, nós vamos compreender que a nossa missão é anunciar a palavra do Senhor às pessoas, quer ouçam e quer deixem de ouvir. Anunciar é uma responsabilidade nossa. Aceitar é uma responsabilidade da pessoa. Mas se nós não anunciamos, aí a responsabilidade é nossa. E o Senhor diz que o sangue desta pessoa, ele vai requerer das nossas mãos. Eu, infelizmente, vivi isto num drama de um adolescente. Eu já contei essa experiência na igreja e talvez você já tenha escutado essa ilustração ou estará escutando pela primeira vez. Eu tinha um adolescente que chegou, eu estava arrumando o som no sábado na Igreja Batista do Rocha, e ele chegou correndo, muito triste, angustiado, chorando bastante, e ele disse assim, Júnior, ele me chamava de Júnior, Júnior, meu melhor amigo acaba de morrer. Ele levou 17 facadas na quadra, a gente estava jogando bola, e como a bola era dele, um menino ficou estragando o jogo, ele disse, tá, você não vai jogar mais. E aí esse menino foi reclamar para o irmão dele, e esse irmão não era uma boa pessoa, e esse irmão mais velho veio e deu 17 facadas no melhor amigo do Ronaldo. E ele disse, eu nunca falei de Cristo para ele. A gente sempre esteve junto desde a infância. Mas ele não conhecia esse meu lado de que sou servo de Deus, filho de Deus. O que acontece agora? E eu abri a palavra de Deus, diz que lá Deus vai requerer da nossa mão o sangue dessas pessoas.
Então, é muito importante você ter em mente que anunciar é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Outra situação que aconteceu também lá no seminário foi que o professor levou todos os alunos para a Praça Santos Pena. E quando eles estavam lá, eles tinham que procurar alguém para falar. E um seminarista falava, olhava para uma pessoa, não, esse não quer ouvir falar de Cristo. Aquele também, ele não quer ouvir falar de Cristo. Aquele também não quer ouvir falar de Cristo. E durante todo o período do compartilhar, ele não tinha encontrado ninguém, não tinha abordado a ninguém. E aí ele sentou no banco, já que ele não conseguia falar com ninguém, e aí sentou uma pessoa do lado. E aí, quando a pessoa sentou do lado, ele fez a pergunta: o senhor quer ouvir falar de Cristo? A pessoa disse: sim, eu gostaria de ouvir falar de Cristo. Ah, então vai ali, tem uma igreja chamada Igreja Batista do Itacuruçá. E aí o senhor vai ouvir falar de Cristo. O grande problema é que, primeiro, ele tinha medo de anunciar a palavra de Deus. Segundo, ele não tinha a mensagem para anunciar. E terceiro, ele não entendia que era um privilégio, mas um privilégio com responsabilidade. Eu espero que não seja esse o seu caso, que seja o caso daquele seminarista. Hoje ele é um pastor, é um evangelista, mas ele disse para mim que ele sofreu no primeiro momento, que ele nunca tinha tido a experiência de evangelizar ninguém antes de ir para o seminário. E isto é uma verdade, acontece isso com muitas pessoas, né? Deus chama e Deus não diz, eu só vou chamar aqueles que têm condição. Ele chama e quem ele chama, ele capacita. Então é muito importante que Deus, quando lhe confere um chamado, ele também vai lhe capacitar. Aí você pode estar dizendo, ainda bem que eu não tenho esse chamado. Tem. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, recebemos a grande comissão. E na grande comissão ele disse: indo por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Indo por todo o mundo, faça discípulos em todas as nações. Compartilhando no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, não importa qual outra rede que você utilize, compartilhe que você é filho de Deus e que você tem uma mensagem. Poste as coisas que Deus tem feito em sua vida como surpresa. Então, a missão de falar a tempo e fora de tempo é sua. Esse é o teu privilégio. E eu espero que nós possamos estar entendendo isto, e isso é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, não. Mas também, como objetivo específico, nós vamos descrever os principais dados da vida de Ezequiel e a função de profeta e atalaia. Mas também vamos descrever o ensino da visão da glória de Deus. Como é maravilhoso nós, no nosso relacionamento com Deus, estarmos enxergando tudo aquilo que o Senhor quer fazer, como Ele quer fazer e de que maneira nós seremos instrumentos em Suas mãos para sermos usados de uma forma muito poderosa. Então, eu espero que verdadeiramente todos nós possamos crescer. O nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. E Deus fala assim: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. O profeta, naquele tempo, era chamado Boca de Deus. O profeta que não anunciasse a vontade de Deus e criasse profecias falsas, ele morria no tempo da profecia.
Então é muito importante você entender que Deus está trabalhando conosco e está nos ajudando a termos esse entendimento. É Deus quem nos chama, como Ele lhe chamou para ser seu filho, Ele lhe comissionou e agora Ele vai lhe dar oportunidades, né? Eu domingo tive a oportunidade, pastor Cristiano, você pode me ajudar, de falar com aquele senhor que fica na praça na frente da nossa igreja, É o seu Sidney. seu Sidney. E o seu Sidney, então, ele foi no início do culto e ele citou vários versículos junto com o pastor, e depois ele saiu e voltou para a praça. E no final do culto ele voltou lá para o meio do pessoal. E eu falei: prazer, seu Sidney. Gostei de ver o senhor citando versículos da Bíblia ali. É, mas o diabo conhece os versículos da Bíblia. Sim, o diabo conhece. Mas o senhor também demonstrou que conhece. E o quanto o senhor vive desta palavra? E ele disse: não, eu não vivo. E eu disse: e o porquê que o senhor não vive? O que tem lhe impedido? Ou o senhor quer continuar nesta vida aonde o senhor não tem família, não tem pai, não tem ninguém e depende de tudo e de todos? E fica à mercê do tempo, fica à mercê de tudo, porque o Senhor vai rejeitando os caminhos que abriram para o Senhor. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta: por que que o Senhor nunca entregou a sua vida a Jesus? É porque eu não entendo. E eu disse: tá, mas o Senhor disse lá um versículo na hora do culto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, eu falei, mas o senhor estava onde que o senhor ouviu eu falando? Eu falei: estava lá no primeiro banco. Puxa, eu falei tão alto assim? Não importa isso. O importa é que o senhor citou o versículo que nos dá a diferença no nosso relacionamento com Deus. À medida que a gente vai conhecendo a Jesus, a gente vai obedecendo a Jesus. A gente não tem que fazer um curso e entender tudo da Bíblia para depois entregar a nossa vida. Você entende que Jesus lhe ama? Entendo. Você entende que Jesus veio e morreu na cruz para lhe salvar? Assim é fácil, hein? Isso. É fácil porque nenhum de nós poderíamos fazer qualquer outra coisa para sermos salvos. Nós não merecemos. Não importa a melhor pessoa da face da terra, ela não teria condições pelo seu mérito de ir para o céu. Por isso que Jesus veio e deu a sua vida por nós. E ele faz um convite para o Senhor: vinde a mim, você que está cansado, que está oprimido, e eu te darei o alívio. E ele disse: o senhor fala de um modo simples. E agora eu estou entendendo. Eu falei: sim, e agora que o senhor está entendendo? Qual é a sua decisão? Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Você só precisa fazer uma oração simples. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Recebe a minha vida nas tuas mãos. E que eu possa conhecer o teu amor, conhecer os teus ensinamentos, para eu ser livre desta escravidão. Essa oração eu faço com todo o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Só isso? Só isso. Então eu queria te dizer que você precisa estar levando as pessoas a terem essa compreensão. E a partir do momento que elas passam a ter essa compreensão, elas começam a ter o primeiro relacionamento com Deus. Quero te dizer que isso aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. E quando eu tinha 10 anos, eu achava que
por ser filho de pastor, por estar vivendo na igreja desde o meu nascimento, que eu era uma boa pessoa e que estava tudo já resolvido. Até que veio um pastor e, enquanto ele pregava, foi desenhado aquele quadro Os Dois Caminhos. E é muito importante que você entenda uma coisa, que quando você não toma a sua decisão pessoal, você não consegue ir à frente. Então, ele está dizendo para nós que, na visão daquilo que Deus está nos falando, precisamos entender o que Deus quer e assim nos colocarmos nas suas mãos para fazermos a sua obra. Pois não, pastor Cristiano? Muito bem, vamos Eu só estou continuar. com um problema de configuração aqui, pastor. Tá bom. Vamos continuar? Ezequiel capítulo 1, verso 3. Uma sugestão só para os nossos alunos: se vocês colocarem ela fixando a sua câmera, ela não vai mais fechar, tá? Então, se você fixar, ela vai ficar aberta como a minha está aberta até agora. Por favor, leia Ezequiel 1, 3. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Muito bem. Aqui ele está falando que Ezequiel era filho de sacerdote. E você sabe que o sacerdote, ele vai passando para a sua linhagem. Então, os seus filhos vão crescendo dentro de uma visão muito firme de entender a vontade de Deus e de obedecer à vontade de Deus. A ponto de Ezequiel declarar agora, no versículo 14, veja o que ele vai dizer no capítulo 4, verso 14. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura, na minha versão. Então, é muito importante você ter em mente que Deus está trabalhando conosco e está demonstrando que Ezequiel tinha um compromisso de vida com Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta: que tipo de compromisso você tem com Deus? Certa vez conheci uma pessoa que ele dava todas as justificativas para viver da forma como ele estava vivendo. Afinal, o seu trabalho era se relacionar com pessoas da alta sociedade na cidade. E ele era convidado sempre para várias festas e tudo mais. E ele dizia: é muito difícil você, como filho de Deus, não estar ali socialmente tomando algumas coisas que eu sei até que desagrada a Deus. Mas a gente precisa ter esse lado social. E então eu disse para ele: o servo de Deus tem que fazer escolhas constantes. E essas escolhas constantes é que fazem o diferencial. Até que eu conheci o diretor da agência do banco, e o diretor do banco estava numa festa e, porque ele tinha falado muito de mim, ele quis me conhecer. E então ele se apresentou e disse: que bom que nós temos 3 pessoas aqui que são salvas por Jesus Cristo
e hoje a nossa luz pode brilhar muito. Mas eu estou reparando que só eu e o senhor estamos tomando Guaraná champanhe. O restante está todo mundo bebendo bebida alcoólica. E eu disse, ainda bem que nessa festa tem Guaraná, né? Senão seria difícil ficar com sede ou só beber água, né? E aí ele contou a história da vida dele. E eles foram para um hotel muito chique. E nesse hotel muito chique ele levou todos os altos cargos do banco. E este dono do banco estava lá e, num determinado momento, ele quis conversar com estas pessoas. E ele descobriu que todos os seus funcionários de alto escalão estavam embriagados e somente ele estava são. E aí ele chamou ele para uma conversa particular e então disse, eu quero que você de agora em diante seja o diretor-geral do banco. E ele disse, eu fui convidado para essa função, porque ser luz é fazer a diferença onde você está. E ele entendeu isso na sua vida. E no capítulo 2, começando no versículo 2 e indo até o versículo 4, veja então como Deus o chama para que ele tenha compreensão do que ele vai fazer com sua vida. Ezequiel, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano. Ele diz o tamanho da missão e a encrenca que ele vai encontrar. Mas sabe uma coisa que Ezequiel vai entender e aprender? É que Deus estaria com ele em todo o tempo. Que a sua palavra dita seria a palavra do Senhor. E o que ele pronunciasse iria se cumprir. Mas tudo isto fez a grande diferença porque ele já vivia em integridade no seu coração. Olha, eu estou falando com você sobre Ezequiel, sobre onde Deus vai enviá-lo, mas também dei um salto e fui para 2004 a 2007. Não, desculpa, aqui 2004, 2007. Não, eu fui para 84 eu me casei, se eu não estou falhando a memória. Então foi em 86. Dei um salto para 86 quando acontece essa experiência, 1986. E aí você vê que o mesmo Deus que agiu no passado na vida de quem se consagrava, que é Ezequiel, também agiu na vida desse servo de Deus que se tornou o diretor do banco. Aquela minha ovelha, depois disso, se colocando nas mãos do Senhor para cumprir tudo aquilo que Deus esperava na sua vida, e a partir daquele encontro, ele começou a ser luz do Senhor por onde ele caminhava. Deus tem trabalhado conosco
e tem nos levantado para esta tão grande missão de resgatar as pessoas das trevas. A nossa igreja tem tido o privilégio de ir ali a participar do ministério da Cristolândia. E lá eles estão vendo pessoas que estão sem ter absolutamente mais nada que signifique uma vida, uma família. Eles estão completamente largados e se destruindo. E quantos deles têm se levantado dizendo: eu não posso continuar nesta vida miserável? E Deus tem colocado essas pessoas em pé, tem resgatado suas vidas, tem mudado tudo aquilo que era importante na vida deles, para que eles comecem a compreender o privilégio que é de servir a Cristo. E é isto que o Senhor está trabalhando conosco. Agora, Deus também trabalha conosco e vai nos dando a cada momento a, a responsabilidade de sofrer com estes que sofrem. Isso está em Ezequiel, no capítulo 3, verso 14. O microfone está fechado. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Aviv, perto do rio Quebar. Lá fiquei entre eles 7 dias, atônito. Veja, olhar a ruína do povo e olhar as escolhas que o povo faz, traz uma profunda tristeza em nossas vidas. E eu queria lhe desafiar a olhar como Jesus olhou. E quando Jesus olha para Jerusalém, ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Ah, se conhecesse o dia da visitação. Então eu gostaria que você soubesse que esse dia da visitação já aconteceu. Cristo já veio. E ele tem estado à disposição de centenas e milhares e milhões de pessoas que decidem dizer: Senhor, eu preciso da tua libertação. Eu preciso conhecer esta verdade. E eu quero ser livre dessa escravidão. Gente, eu não estou falando só de pessoas que estão escravizadas nas drogas. Tem pessoas que estão com um poderio financeiro enorme, mas se escravizaram deste meio ambiente que eles criaram, e quando sai de um lugar para o outro, a tristeza é enorme. Você olha com glamour todos estes artistas que estão aí, outros muito bem-sucedidos, mas se você for olhar a quantidade deles que tiram as suas próprias vidas, é enorme. E você fala: puxa, não, não tem problema financeiro, não tem problema de moradia. E por que jogou a sua vida fora? É porque não tinham vida. E quando nós não temos vida, não importa a nossa situação, nós não temos nada. E é você que tem que apresentar esta vida que só Cristo pode dar. E aí, então, nós continuamos
a ver esta situação e nós vamos ver agora a visão que Deus, a visão de Deus estava sempre com este povo. Veja Ezequiel no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Esta é a visão que Ezequiel tem. Vamos ver agora esta situação sendo mais descrita em Ezequiel 1, 26 a 28. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e que parte de baixo parecia uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Infelizmente, estou com alguém ligando e vocês vão ouvir ainda o chamado dele por algum momento. Até que ele Ainda pare. não apareceu para nós, não, pastor, Que bom, o volume. que bom que não apareceu. E aí, então, a gente vê uma visão de angústia quando ele olha para o povo. Deus o chama dentro do exílio e agora revela a glória de Deus. Eu quero compartilhar algo muito especial. Estes 40 anos de ministério, a visão da glória de Deus se manifestou inúmeras vezes na minha vida e no meu ministério, me levando por caminhos que só Deus pode conduzir, me levando a situações que não havia nenhum tipo de explicação, mas quando chegava em determinado lugar, Deus colocava o que era para ser feito. Ezequiel está compartilhando conosco isto. Certa vez eu cheguei numa casa quando o marido havia acabado de cair na frente da casa, morto, e alguém já tinha levado a esposa para dentro da casa e logo começaram a chegar médicos, chegar familiares, e eu fui dar então atenção àquela esposa. E estávamos conversando e ela foi sentindo
a paz, a alegria. De repente entra uma senhora e fica parada e admirada com aquela situação, vendo a mulher conversando de uma maneira tranquila, calma, mas expressando uma paz que ela não podia entender. E ela fez uma pergunta: quem é esta pessoa? E aquela senhora, esposa, respondeu para a outra senhora: é o anjo da nossa igreja. Sim, só pode ser mesmo o anjo da igreja, porque ele transmite uma paz muito grande. E eu disse: eu sou o pastor da igreja. Essa linguagem anjo da igreja é uma linguagem que os crentes costumam usar se referindo ao pastor. Mas o Senhor tem colocado palavras de Deus que são poderosas. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? Eu só preciso estar onde Deus quer e fazendo o que Deus quer. Nada mais. Se você tomar essa decisão de estar onde Deus quer e fazendo o que Deus quer, você vai cumprir a bênção de Deus e vai ter a visão de ver a glória de Deus se manifestando em cada uma das ações que você está se disponibilizando a fazer. E você vai ter a visão da tristeza, de ver as pessoas se destruindo, mas vai ter a visão daquilo que Deus quer realizar no meio daquelas pessoas e vai mostrar a você, revelar a você a glória do resultado que vai acontecer na vida daquele povo, na vida daquelas pessoas. Por isso, é muito interessante entender que Deus está nos chamando para sermos também atalaias. Atalaias são sentinelas. Eles ficam no posto da guarda e ali eles têm que dar o sonido certo para avisar a todos que estão na cidade que estão sofrendo algum tipo de perigo. Ele é só para alertar sobre o perigo que está se aproximando da cidade. Ele não pode dormir no seu posto, eles têm que estar atentos o tempo todo, olhando ao redor da cidade, para que ele possa dar o alarme certo, na hora certa. Então é muito importante você entender que Deus nos constitui também para sermos estes atalaias. Mas lembre-se, se tornar um atalaia é sempre estar pronto a colocar a palavra que Deus quer que você coloque. E veja o que está escrito, então, no capítulo 2, no verso 1. Ezequiel 2, 1. Ele me disse: filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. É interessante que essa postura, no meu tempo de escola, existia. Eu não sei se no tempo do pastor Cristiano existia. Quando o professor entrava na sala de aula, os alunos ficavam em pé. Se o diretor entrasse, todo mundo ficava em pé. Tal era a figura da autoridade dessas pessoas. E hoje, as pessoas não têm mais essa figura de autoridade. Eu fiz guarda durante muito tempo na parte do meu tempo militar. E eu vi muitas cenas, já que eu ficava como um observador à distância,
destas cenas. E uma das vezes eu alertei o oficial, dizendo: tenente, eu estou vendo o soldado Praga, ele está balançando. Seria bom tirar ele da ala, que são aqueles soldados perfilados entre de um lado e do outro, que a autoridade vai passar no meio. Ele vai cair. E o tenente disse: agora não dá para fazer nada, né? E aí ele mandou um cabo ir por trás para tentar chegar ao soldado. Mas antes que ele chegasse, o soldado estatelou no chão, caindo, aí tiveram que pegar rapidamente, tirar ele de lá e a autoridade passou. Mas tantas informações a gente recebia do como ficar em pé, a alimentação que deveria ser feita antes, o exercício com os dedos do pé para que a circulação continuasse pelo seu corpo. Todas essas instruções foram sendo dadas. Mas também o Senhor está dando as mesmas orientações para nós. E nós precisamos então entender que através dessas orientações é que nós vamos cumprir aquilo que ele está colocando de nós. E aí ele começa a dizer no versículo de 5 a 7 do capítulo 2. E que e quer, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo desta gente, nem das suas palavras, nem tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros. E você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então, muitas vezes, nós chegamos a dizer: eu não quero mais falar, quer jogar a palavra ao vento. A ordem de Deus é fale. Se eles não ouvirem, eles serão julgados porque não quiseram ouvir. E você está absolvido da vida deles. Mas o importante é que você fale. E ele continua a dizer agora no versículo 17 até o versículo 21. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Também quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas, mas para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você
estará livre da culpa. Você lembra daquela história do Ronaldo que eu contei, do adolescente lá na Igreja Batista do Rocha? Esse foi o texto que eu li para ele. Ele chorou muito, porque aquele amigo ele não tinha como se livrar da culpa, porque ele nunca falou de Cristo. E não haveria nada que ele pudesse fazer. Se ele nunca aceitou Jesus Cristo, ele não estaria na presença de Deus. Mas ele tomou uma decisão. A partir daquele dia, ele passou a compartilhar do amor de Cristo a todos os seus amigos. 3 anos depois, eu voltei na Igreja Batista do Rocha. E Ronaldo, com alegria, me apresentou os seus filhos na fé. Como eu fiquei contente de ver a grande reviravolta no estilo de vida do Ronaldo. E com os seus filhos ao seu lado, também discipulando e falando de Cristo a outras pessoas. Por isso, eu não sei qual é a situação que você está vivendo até agora, mas eu queria te dizer, se a mensagem desta aula está falando com você, mude a sua maneira de ser. Tome uma decisão. Coloque-se nas mãos do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu não vou apresentar mais desculpas. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E Deus vai te usar e vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas Ele continua trabalhando também, nos dando o senso de urgência neste chamado. E aí eu queria que fosse lido vários versículos do capítulo 7. O versículo 6, o versículo 9, o versículo 12 e o versículo 14. Leia, por favor, nesta sequência, estes versículos. Chegou o fim, ele insurgiu contra você, o fim chegou. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então tu saberás que é o Senhor que desfere o golpe. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre a multidão. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Veja quantos alertas Deus está dizendo que o fim chegou. Isto vem acontecendo inúmeras vezes. A Bíblia cita isso. Cita a história de Noé. Noé constrói e vai avisando do perigo que vem sobre a vida deles. E todos rejeitam e zombam de Noé e sua família. Até que a porta da arca se fechou. Chegou o fim. No livro de Malaquias, Deus também fala, chegou o fim. E por 400 anos ele não se revela à nação. Até que ele envia João Batista para apresentar a Jesus. Eu quero te dizer que o fim tem chegado na vida de muitas pessoas. E você não sabe quando ele vai chegar. Por isso que há um texto da palavra de Deus, o pastor Cristiano pode me ajudar dando a referência. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração diante do que Deus quer fazer.
e como Ele quer fazer. E se você, então, não endurecer o seu coração, o Espírito vai trabalhar na sua vida e vai lhe dar toda a condição de se ajustar à vontade de Deus e fazer aquilo que Deus espera que você faça. Ainda quando nós olhamos em Ezequiel 8, verso 17, veja o que o Senhor está nos alertando. Ele me Obrigado. disse: Você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Eles estão querendo me provocar com ações repugnantes. A terra se enche de violência. E eles querem mudar o aroma do que estão sentindo, como se isso mudasse qualquer coisa. Em Ezequiel 6,10 diz: E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Aquilo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. E o que Ele espera é que nós nos coloquemos diante dele para fazer a sua obra. E termina novamente o Senhor dando o alerta do que vai acontecer. E é o último texto que eu quero trabalhar nesta aula, é Ezequiel 7:26. Virá uma desgraça após a outra, um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta. O ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O texto que o pastor levantou para mim, qual é? Hebreus 3, Verso 7 7. e 8. 7 e 7 e 8. 8. Sim. É uma Hebreus citação do Antigo Testamento, só ainda não vi qual texto que ele está 7. citando. Mas é muito importante você ter isso em mente. Use as oportunidades dos alertas da palavra de Deus para mudar a sua postura, a sua maneira de ser e passar a viver para a glória do Senhor. É o Todos Salmo, nós. Salmo 95, tá, pastor? Salmo 95. Salmo Muito obrigado. 95, de 7 a 11. 7-11. É muito importante que você se coloque diante de Deus dizendo: Senhor, entendo o teu recado e quero mudar a minha maneira de ser. Obrigado pelo privilégio de ser chamado por ti para levar as boas novas. Que Deus abençoe, querido. Lembre-se, é árduo, mas é abençoador. E produz eterno peso de glória na vida das pessoas que você vai vendo a mensagem alcançar. Que Deus te abençoe. Obrigado pela aula, pastor Solovim. Você que está aí nos acompanhando na estreia desse vídeo. Tem mais programação para hoje, né? Daqui a pouquinho tem a nossa celebração, às 10h30 da manhã. E também temos aí a nossa celebração à noite. Se você está aqui em São Paulo, está aqui na Zona Leste, vem cultuar conosco, celebrar conosco aqui na rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo, tá bom? E também siga a gente nas nossas redes sociais para estar atento. Tem programação agora de final de ano, tem aniversário da igreja, culto de Natal, culto de Ano Novo. Então, fique atento aí, porque as datas vão mudar um pouquinho, os horários também. E vai ser muito bom ter vocês aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva no canal aqui embaixo, deixe seu like, sua curtida e também compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe essa semana. Um grande abraço.
Mãe Mirce, tem alguma palavra? Amanhã também nós vamos celebrar no culto das 10 horas, 10h30, o dia da Bíblia. Muito Amanhã não, importante. daqui a Amanhã pouquinho. não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Você vai É assistir que a gente vai lá. na quarta-feira. Você tá vendo no domingo agora, daqui a 30 minutos a gente tem Exatamente. a nossa celebração do Dia da Bíblia. Isso. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço, Amém. Deus queridos, Deus abençoe. abençoe. Obrigado, pastor Salovi.